Fala pessoal do Periscope, tudo bem? Bom dia, sabadão, pelo menos aqui em Vinhedo, dia maravilhoso, maravilhoso. Poucas nuvens, dia de céu quase que totalmente limpo, muito sol. E aí, tudo em ordem com vocês? Eu quero no vídeo de hoje dar sequência às dicas dos artigos do Código Penal. Eu vou dar dica hoje a respeito do artigo 103 e vou continuar com as retrospectivas, hein? Amanhã, já estou até avisando, amanhã, domingão, eu vou dar... o vídeo que eu vou gravar amanhã vai ser a respeito de duas leis. Vou fazer uma retrospectiva comentando duas leis em pleno domingão. Pô, Rogério, em pleno domingão? Em pleno domingão. Lembrando que o vídeo fica gravado. Eu estou disponibilizando depois de um tempo os vídeos no YouTube, tá ok? Joia? Galera aí perguntando, cadê os filhos? Um tá no quarto assistindo o vídeo e a outra tá preparando uma lista de brincadeiras para brincar comigo depois desse vídeo. Mas nesse brincadeiras, eu já vi lá uma porrada, dança da cadeira. Eu tô fudido depois desse vídeo, tô fudido. Depois desse vídeo eu tô fudido. Bom, vamos lá. Flávia Aleixo, olha que legal, tá toda feliz, tá assistindo o vídeo ao vivo, não é verdade? Bom, pessoal, vamos então dar dicas a respeito do artigo 103 do Código Penal. E para isso, eu peço sempre para vocês, ô Jaluca presente, Jaluca, grande amigo meu, Jaluca. Jaluca, como é bom ver um professor de empresarial assistindo aula de penal. Né? Interessantíssimo esse professor de empresarial, Jaluca, assistindo aula de penal. Isso é muito bom, porque ele se aventura. Eu nem arrisco assistir aula de empresarial, eu nem tento assistir essa porra. Não é verdade, Jaluca? Matéria importante empresarial, né, Jaluca? Jaluca, matéria importante empresarial. Uma matéria tão importante que tem nas suas leis mais importantes nomes esquisitos, né? É verdade ou não é, Jaluca? Vamos estudar sociedade anônima. Porra, até a sociedade tem medo, vergonha dela mesma, é apócrifa. E a outra, a lei de falência. Será que uma lei de falência deve ser interessante ler isso aí? Bom, então, Jaluca, seja bem-vindo. Jaluca, seja bem-vindo. Hoje eu quero falar do artigo 103 do Código Penal. Um abraço para o Rogério Cury. O Rogério Cury tem que fazer periscope, é verdade, a gente vai falar com eles. Agora, baixa um pouquinho, Flávia, abaixa um pouquinho. Galera, tá aqui, ó. Luana, vamos diminuindo, só coraçãozinho sempre, coraçãozinho sempre. Um abraço, Rafael. Rio tá quente, 38 graus. Porra, deve estar uma delícia aí no Rio de Janeiro, né? Teresina, se o Rio tá 38, Teresina tá 76, não é verdade? Não é verdade? Vamos lá. Edinaldo, Thaís. Vamos prosseguir. Pessoal, o artigo, vamos chegar a 10 milhões de curtidas, vamos. Eu quero até o Natal chegar a 10 milhões de curtidas. Presta atenção, galera de Ipuã, Vitor. Vamos lá, Bárbara, ó, eu vou ler o artigo 103 com vocês. Jaluca, presta atenção, se você precisar, Jaluca, eu leio duas vezes. Eu leio duas vezes pra você, Jaluca, se você precisar. Então, se o Jaluca precisar, manda aí. Rogério, eu dá pra você. Eu repito, Jaluca, fica tranquilo. E o Jaluca, você tem meu celular. Se você não entender nada nesse vídeo, me liga que eu faço um desenho. Eu faço um desenho pra você, Jaluca, tá bom? Porque aqui a coisa pega, aqui é penal, seu porra. Bom, vamos lá. Vamos prosseguindo, olha que interessante. Eu vou ler o artigo 103 com vocês, então me ajudem, me ajudem. O artigo 103, ele trabalha a decadência do direito de queixa ou de representação. O artigo 103 diz o seguinte: salvo disposição expressa em contrário, o ofendido decai do direito de queixa ou de representação se não o exerce dentro do prazo de 6 meses, contado do dia em que veio a saber quem é o autor do crime, ou, no caso do parágrafo 3º do artigo 100 deste Código, do dia em que se esgota o prazo para o oferecimento da denúncia. Vamos recapitular o seguinte, ó. Nós já estudamos os dois grandes grupos de ação penal, a ação penal pública e a ação penal de iniciativa privada. A ação penal pública, ela pode ser
incondicionada ou condicionada. A condicionada, a representação da vítima ou requisição do ministro da Justiça. E ação penal de iniciativa privada, essa dependendo de queixa-crime, certo? O que o artigo 103 do Código Penal, que reproduz o 38 do CPP, está dizendo é o seguinte: ação penal pública condicionada à representação da vítima e ação penal privada, elas têm um prazo para a vítima fazer o seu pedido de autorização ou ajuizar a ação penal. Na ação penal pública condicionada à representação, salvo disposição em sentido contrário, a vítima tem 6 meses para representar. E esse prazo de 6 meses não é contado da data do fato, é contado da data da ciência da autoria. Eu vou repetir. Na ação penal pública condicionada à representação da vítima, a vítima ou seu representante legal tem 6 meses em regra, salvo disposição em sentido contrário, tem 6 meses em regra para exteriorizar o pedido de autorização para que o Ministério Público possa agir. 6 meses. E esse prazo ele é contado não da data do fato. Esse prazo é contado da data da ciência da autoria. Rogério, existe algum dispositivo em sentido contrário que prevê prazo decadencial diverso? A lei de imprensa falava 3 meses, mas a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição. Crimes contra a propriedade material, o prazo decadencial é diferente. Então tem sim disposição em sentido contrário. Então, retomando para eu poder prosseguir, pessoal, nesse vídeo nós vamos falar coisas que dificilmente você vai encontrar em manuais. Quem faz curso preparatório para concurso e não foi meu aluno, eu quero que você me diga se eventualmente você estudou isso em algum outro curso. Esse olha que interessante, entre aspas, já compreendi que ele deve estar me imitando. Não é verdade, Fábio, seu puto? Ó, vejam, olha que interessante. Eu vou então retomar. A ação penal pública condicionada à representação. A vítima tem 6 meses em regra para representar e esse prazo decadencial de 6 meses computa-se da data da autoria, da ciência da autoria e não da data do fato. Tá ok? Agora vejam, a ação penal de iniciativa privada também tem prazo decadencial. Olha só, ação penal, Delegacia de Vinhedo, o que é isso? Thalita, será que está assistindo lá da Delegacia de Vinhedo? É isso? Vejam, espero que esteja trabalhando lá e não está precisando da delegacia, né? Mas não, estou aqui presa. Vejam, está trabalhando, legal, está trabalhando, né, Thalita? Não está presa aí não, né? Vejam, na ação penal de iniciativa privada, o prazo decadencial, em regra, também é de 6 meses. A ação penal de iniciativa privada, o prazo decadencial, em regra, também é de 6 meses. Rogério, e esse prazo decadencial de 6 meses da ação penal de iniciativa privada começa a contar de quando? Cuidado que é aqui que a coisa pega. Cuidado. Na ação penal privada, o prazo decadencial de 6 meses em regra, também é computado da ciência da autoria, salvo na ação penal privada subsidiária da pública. Na ação penal de iniciativa privada subsidiária da pública, o prazo decadencial não corre da ciência da autoria. O prazo decadencial, ele começa a correr da data em que se esgota para o Ministério Público oferecer a denúncia, o promotor nada faz, mantém-se inerte. Olha que detalhe importante. Então eu vou repetir. Prestem muita atenção que eu sei que tem gente anotando isso. Jaluca pedindo para repetir. Jaluca, fica tranquilo, Jaluca, que depois eu vou desenhar uma decadência para você.
eu vou desenhar uma decadência para você, Jaluca. Jaluca deve estar assistindo isso aqui dizendo, nossa, é muito difícil. Eu sei, Jaluca, você está acostumado com empresarial, cheque, endosso em branco, endosso em preto, essas porra, na verdade. Aqui não, aqui a coisa pega, Jaluca. Jaluca, fica tranquilo, Jaluca, eu vou te ligar depois desse vídeo. Calma. Galera, quer ver, Jaluca, quer ver você ficar traumatizado, Jaluca? Quer ver, ó? Quem tá achando essa aula tranquila, mamão com açúcar, faz o joinha aí, ó. Joinha quem tá achando a aula básica, tranquilo. Rogério, o que você tá falando é basicão, faz o joinha aí, ó. Quem tá achando a aula aí, ó. Jaluca, dá uma olhada a galera fazendo joinha. Você tá fudido aí, né? Ó, tem gente que não faz joinha, mas fala assim, tá percebendo, Jaluca? Isso aqui é básico, isso aqui é papo de periscope, nós nem estamos aprofundando, Jaluca. Bom, vamos lá, então vamos diminuindo aqui. Só para eu repetir, aí eu vou fazer a pergunta Mega, Thunder, Basta, Waster, Super, Triple, Foda. Aí vai vir a pergunta Mega, Thunder, Basta, Waster, Super, Triple, Foda. Então vamos diminuindo, vamos diminuindo, vamos diminuindo. Olha só, Jaluca deve estar totalmente humilhado. Vejam, então eu vou repetir, preste atenção, vou repetir. Agora bem rápido, hein? Ó. Ação penal pública condicionada à representação. Em regra, o prazo é de 6 meses. Esse prazo, ele não é contado da data do fato, e sim da data da ciência da autoria. Ponto. No caso da ação penal de iniciativa privada, também. Em regra, o prazo decadencial é de 6 meses e, em regra, também contado da ciência da autoria. Salvo na ação penal privada subsidiária da pública. Na ação penal privada subsidiária da pública, o prazo decadencial também é de 6 meses, mas o termo inicial não é da ciência da autoria, mas do dia em que se esgota o prazo para o MP agir, oferecer a denúncia, e o MP mantém-se inerte, ele não oferece denúncia, ele não requisita diligências, ele não arquiva, mantém-se inerte. Compreenderam? Agora olha só. 2 perguntas mega, hein? Então vamos parar 2 perguntas, coraçãozinho para eu perceber que não travou. Um abraço para a Leda que está compartilhando, professora Alice compartilhando, professora Alice Bianchini, ela não imagina a honra minha quando eu vejo que ela, professora Alice, compartilha um vídeo meu. Não sei se vocês sabem, mas quando eu prestei concurso, eu estudava pela professora Alice Bianchini. Ia imaginar que depois de um tempo eu ia estar gravando vídeo no celular com a professora Alice Bianchini compartilhando. Vocês acreditam nisso? Bom, vamos lá. Um abraço para o Paulo. Olha só, galera. Então, 2 perguntas mega. Jaluca, toma maracujina agora, hein, Jaluca? Maracujina. O Jaluca já está assim, nossa, maracujina, esse é o nome fantasia. Vejam, preste atenção, ó. Primeira observação. O seu examinador vai perguntar o seguinte, vamos simular que a gente está na fase oral? Então vamos parar um pouquinho, TJ do Piauí amanhã vai cair isso aqui, ó. Vamos parando, vamos simular que você está na fase oral. Simular que você está na fase oral, né, Jaluca? E você quer que a fase seja só oral. Você não quer que ela se transforme para mais nada. É oral que fique no oral, não é verdade? Então você tem que acertar. Para a fase oral, continuar oral, tem que acertar. Então veja. Vamos simular que você está na fase oral. Eu sou o examinador e eu vou perguntar o seguinte para você, doutor. Tem algum caso? Olha só, Jaluca, você está na fase oral e eu sei que você é de Campinas e está louco para que a fase oral evolua. O seu examinador vai perguntar o seguinte para você, Jaluca. Ó, doutor, tem algum caso que ocorre a decadência, que é a causa extintiva da punibilidade, certo? Do artigo 107 do Código Penal. Tem algum caso em que ocorre a decadência, mas não ocorre a extinção da punibilidade? Olha a pergunta do examinador. O examinador pergunta o seguinte, doutor, tem algum caso em que o juiz reconhece a decadência, mas não pode extinguir a punibilidade? O que você acha? O que você acha, Jaluca, galera? O que você acha? Eu vou repetir a pergunta, você está na fase oral. Tem algum caso em que o juiz reconhece a extinção
O juiz reconhece a decadência. Cuidado, hein? A pergunta do Fábio aqui, crimes imprescritíveis? Não. Decadência não tem nada a ver com prescrição, nós já vamos ver isso. O pessoal está respondendo sim. Sim não é resposta, porra. Tem algum caso... Ó o Júnior aqui. O Júnior, bem humilde, né? Júnior 1 milhão, vocês viram? Bem humilde. Também quantos Júniors devem ter no Periscope? Ó. Tem algum... Aí, ó. Galera já está acertando. Galera já está acertando. Tem algum caso que o juiz reconhece a decadência, mas não extingue a punibilidade? Tem. Galera acertando aqui, ó. Qual é esse caso? Ação penal privada subsidiária da pública. Por quê? Porque, imagine o seguinte, o MP não entrou com a ação penal no prazo. A vítima tem 6 meses para entrar. Mas esse prazo de 6 meses não é só da vítima, o promotor continua podendo ingressar com a denúncia. Se a vítima, nesse prazo de 6 meses, não ingressar com a queixa-crime, o promotor continua legitimado para a ação penal. Então, é uma hipótese em que o juiz reconhece a decadência, mas não extingue a punibilidade, porque o MP pode continuar agindo. Compreenderam? Olha só quem chegou. Já estavam perguntando de você, filha. Já estavam perguntando de você. Mostra pra eles o que nós vamos brincar depois desse vídeo. O que você já trouxe pra brincar com o papai depois desse vídeo. Mostra pra eles. Mostra aqui. Massinha. Massinha. Você vai brincar de massinha com o papai? O que nós vamos fazer de massinha? Mas a Elias, eu não vim pra brincar de massinha com você. Você veio o quê, então? A gente vai brincar daquele jogo. Então fala pra eles. Eu vim pegar massinha. Fala pra eles, então, o que nós vamos brincar depois desse vídeo. Fala. De várias coisas que parece educação física. Ah, educação... Então veja o que eu vou fazer. Então nós vamos fazer educação física junto, não é verdade? É isso? Uhum. Filha, então hoje é sábado, tal, tudo direitinho. O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? Tô tentando mexer o nariz. Você tá tentando mexer o nariz, mano? Você tá gostando de mexer o nariz, então? É isso? Joia? Então tá bom. Manda um abraço pra todo mundo. Fala assim, eu volto pra fazer um vídeo de Natal. Eu volto pra fazer um vídeo de Natal, tomara que vocês gostem. Pessoal, então vamos lá. A última pergunta para eu poder ir brincar de educação física com a minha filha. A última pergunta é a seguinte. Preste atenção. A última pergunta é a seguinte. Ai. Tá chorando? Ela tá aqui perguntando se tá chorando. Outro dia ela pegou, abriu um livro meu. O que você falou quando você abriu o meu livro? Espera um pouquinho. Olha só o que ela falou quando abriu o meu livro. Ficou lendo. Pera, qual livro? O livro que você abriu ontem, você falou o quê pra mamãe? Não tem o quê no livro do papai? Não tem figura? Não tem desenho? É. Esse desenho pra desenhar é sem graça. Sem graça. Então veja, a minha filha falou que o meu livro, o Manual de Penal Geral e Penal Especial, que eu tenho muito orgulho... Penal Rogério, ela falou que é sem graça. Um livro sem graça. Olha que interessante. Se eu depender dela, não vendo nada, né? Não vendo nada. Eu já vejo, fala lá, já vejo. Eu vou fazer a última pergunta aqui. Olha só, pessoal. Então, a última observação é a seguinte, aí a gente termina o vídeo. Última observação. Então é um vídeo mais descontraído hoje, né? Um vídeo mais descontraído. Ó, o seu examinador pode te perguntar o seguinte também. Olha só, existe algum caso em que, na verdade eu até vou mudar um pouco, ao invés de fazer como pergunta, eu já vou afirmar para vocês, considerando até um recado que eu recebi do aluno aqui, ó. Você não pode confundir prescrição com decadência. Você não pode confundir prescrição com decadência. Por quê? Decadência atinge o direito de ação. A prescrição, o direito de punir diretamente. Tá ok? Agora vejam, pessoal, ó. É perfeitamente possível ocorrer a prescrição e não a decadência. Como, Rogério, é possível ocorrer a prescrição e não a decadência? Eu falei para vocês que a decadência começa a ocorrer do dia em que a vítima tem ciência da autoria.
A prescrição, não. A prescrição começa a correr da data do fato, independentemente de apurar-se a autoria. Então, vamos imaginar um crime contra a honra, que a vítima não sabe quem foi o autor, mas já está correndo a prescrição. Se até o final do prazo prescricional... Dá uma olhada, eu estou gravando o vídeo aqui, ó, e ela está me imitando. Se até o final do prazo prescricional a vítima não tomar conhecimento da autoria, vai ocorrer prescrição e não decadência. Tá bom? Então não confundam, é perfeitamente possível prescrição sem decadência. É só você imaginar que a prescrição corre da data do fato e a decadência da ciência da autoria. Se a vítima nunca sabe quem foi, já está correndo a prescrição, mas não a decadência. Compreenderam? Certo? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês em pleno sábado. Obrigada. Obrigado. Por ter gostado de mim. Eu também gosto de você. Agora eu vou brincar de educação física, sabadão promete. Amanhã o vídeo, ainda bem que vocês não vão ver, mas vai ser repleto de gelo, gelo nas costas, gelo nas pernas, etc. Amanhã, um vídeo retrospectiva com 2 leis que alteraram a LEP. Amanhã, um vídeo de retrospectiva com 2 leis que alteraram a LEP. Tá ok? Pessoal, muito obrigado pelo carinho de vocês.